Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E novamente vou postar um vídeo sobre o suicídio, o mal deste século. A palavra do Senhor traz conforto para os seus servos todos os dias. E nela buscamos a direção da nossa vida. Eu todos os meses vou no médico. E numa dessas vezes que fui, estávamos conversando o porquê tantas pessoas se matam. E também porque entre os médicos, entre as profissões, os médicos são as pessoas que mais cometem suicídio. E entre a classe médica, os que mais se suicidam são os psiquiatras. Estamos conversando sobre isto. É claro que o suicídio, sendo o mal deste século, nós devemos saber o que acontece. Vou dar um exemplo. O mês de setembro é considerado o mês amarelo de combate ao suicídio no mundo inteiro. Mês de setembro. Por que existe isto? Por que este dia foi consagrado, ou melhor, este mês? Porque muitas pessoas estão tirando suas próprias vidas. E é interessante notar que existe uma cidade no Brasil, que vou declinar o nome, que é considerada a capital do suicídio no Brasil. E convém que nós, brasileiros, estudemos o porquê do suicídio. Segundo especialistas, o primeiro tipo é o egocêntrico. Ele se sente acima de tudo. E ao sentir-se acima de tudo, não conseguindo mudar o mundo em que vive, ele começa a ter um desejo de tirar a própria vida. O segundo é o super altruísta, que ele deseja fazer alguma coisa realmente importante, que ele quer fazer o certo, ele quer fazer o melhor. E quando falha, ele fica envergonhado. Vocês se lembram o caso de pessoas que ocupam cargos importantes e quando são descobertos nas suas fraquezas, eles tiram a própria vida? São os altruístas que vão além da sua medida. Nós temos também aqueles que querem ver a lei funcionando a qualquer custo. E quando isto não acontece, eles começam a terem ideias suicidas. Há o quarto tipo de pessoa, que é um fenômeno de herança. O avô se suicidou, o pai, o filho também vai pelo mesmo caminho. Eu considero isto também como uma perseguição demoníaca. Porque quando não resta mais nenhum caminho, o caminho é o suicídio. E o quinto tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que sofre pressão da sociedade. Por que os médicos se matam tanto? Em parte porque não dormem muito, não dormem o necessário.
E se a pessoa não dormir, ele entra em estado de choque, de loucura. Também mudanças bruscas. Pessoa que se muda de um país para o outro, como no caso de todos os brasileiros nos primeiros 6 meses de América, é muito difícil adaptar-se. Há uma vontade muito grande de voltar. Mudanças também, como a pessoa era rico e agora se torna pobre. Perdas bruscas. Perder entes queridos. Vocês já notaram que quando morre a esposa de um casal que já estão vivendo há muitos anos casados, o homem logo morre? Ele começa a ter uma tristeza muito grande e aí perde a vontade de viver. Nós temos, em sexto caso, as pessoas que perdem a qualidade de vida. Este negócio que o vizinho comprou um carro novo e eu também tenho que comprar. O vizinho comprou mais uma casa, eu tenho que comprar. O vizinho se veste bem, eu também tenho que me vestir. A filha do vizinho se veste bem, a minha filha também tem que se vestir. Pressões da sociedade. É melhor não passar por isto. Deixe o seu vizinho viver a sua própria vida e você viva a sua vida. E aí pergunta-se, como é que pode um pastor melhorar a sua vida? Porque ele tem Deus, ele tem Jesus, ele tem a igreja. Mas a sua mente está super atarefada. Eu vou dar um exemplo. Segunda-feira tem reunião de auxiliares. Lá está o pastor. Terça-feira, culto de doutrina. Lá está o pastor. Quarta-feira é reunião da cúpula dos obreiros. Quinta-feira, culto público. Sexta-feira, ensaios e o pastor está lá, corre de um lado para o outro. Sábado, culto de doutrina. Domingo, escola dominical de manhã. Eu já passei por isto. Depois da escola dominical, um culto matutino. Depois, culto ar livre. Depois, culto da mocidade. Depois, culto da igreja. E depois, culto no rádio. Quem aguenta isto? Em outras palavras, o pior inimigo do pastor, em certos casos, é o próprio ministério dele. Ele não descansa. A sua mente não descansa. Em sétimo lugar, eu diria que, segundo estudos, a pessoa começa a ter um problema no corpo, com uma falta de uma vitamina. E aí, ele não sabe, não procura um médico, não procura ajuda profissional e passa pela sua vida se arrastando com aquele problema. E o corpo manda mensagens para o cérebro. E o cérebro, depois do corpo não conseguir consertar aquilo, o cérebro tenta consertar, também não consegue, manda mensagem para o espírito, para o psique da pessoa, para a alma da pessoa. E aí a pessoa fica fatigado, triste, aborrecido com a vida. Porque no seu organismo está faltando alguma coisa. Eu fui criado que um pastor não deve buscar ajuda profissional. O grande pastor meu, ele censurava isto e eu pensava que ele estava certo. Depois cheguei à conclusão, sabe o quê? Que é melhor buscar ajuda com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, com os amigos, com profissionais da área, do que viver atribulado o resto da vida e não produzir o suficiente. Como o pastor pode, aí vem a pergunta, melhorar a sua vida neste sentido?
Porque às vezes ele jejua, ora. Como fazer isto? Um hobby, como por exemplo, no meu caso, toda noite praticamente eu me levanto e vou para o estúdio cantar. Eu não sou cantor, nunca serei cantor, mas eu vou cantar. Às vezes a música é dificílima e eu tento uma vez, duas, três, quatro, cinco, 20 vezes. Me traz alegria. Ou vou tocar violão, ou vou tocar harmônica. Eu tenho que lutar contra isto. Eu tenho que me esforçar. Ora, se me vem na mente para fazer uma coisa que está contra os princípios da sociedade, eu já sei que aquele pensamento não é meu. Ah, claro. Uma das grandes alegrias da minha vida é postar vídeos e dizer o que penso. E em 215 países, as pessoas ouvirem o que eu tenho no meu coração. Eu falo do que eu tenho no meu coração. É muito bom isto. Agora, muitos pastores se dedicam tanto ao rebanho que não tem tempo para si nem para sua família. Eu não penso que o pastor deve abandonar a igreja nem abandonar a família, mas que ele deve fazer um balanço entre uma coisa e outra. E a igreja que ama o seu pastor deve tirar cursos a aprender a lidar com este problema e ficar vigiando a mensagem do pastor. Se na sua mensagem ele não está buscando ajuda. Porque a nossa sociedade se tornou capitalista de uma forma que todos têm que acompanhar um certo padrão de vida financeiro. E aí a pessoa não consegue, fica deprimido. Eu sou muito feliz porque, para mim, a rainha e a empregada doméstica têm o mesmo valor. Porque a rainha nunca vai conversar comigo, nunca vai me dar atenção. Mas a empregada doméstica pode até me dar uma xícara de café. O milionário, o bilionário, o trilionário, para mim, não faz diferença nenhuma. Porque o que ele tem é dele, eu não vou pedir para ele. E ainda que eu pedisse, ele não me daria. Por que eu tenho que aparecer em público com um carro caríssimo? Não preciso disso. O que eu preciso é paz no meu dia a dia. Agora, como eu recebi muitas mensagens de pessoas falando de obreiros que tiraram a própria vida, que não veio a público, de pessoas que pensam em tirar a própria vida. Vou até fazer menção aqui de um pastor que eu conheci no passado. O pastor da minha esposa, que foi pastor em Séries, Geraldo Mariano. Um dia, ele conversando comigo, isso já fazem uns 40 anos, ele disse para mim que não é bom que tenha veneno de rato em casa, formicida, coisas dessa natureza. Porque num momento de fraqueza, a esposa pode se aborrecer com o marido e tomar o veneno. Não é bom ter isto. E você sabe que eu concordei com ele. Se você tem fomicida em casa, veneno de rato, coisa assim, jogue no lixo, jogue fora, enterre, destrua, não tenha em casa. Porque é um caminho, é uma porta que se abre para o mal.
São coisas momentâneas também. Diria também que os pastores devem estudar mais sobre este mal que se abate sobre a igreja. O espírito suicida. Devemos combater com jejum, oração, com lágrimas. Eu já chorei muito combatendo este mal. Falo segurando a palavra de Deus, que um dia terei que dar conta daquilo que falo neste momento. Chorei muitas vezes por pessoas que estavam à beira do suicídio, pedindo ajuda de Deus. Você, obreiro, faça o mesmo. Levando em conta que em breve soará a trombeta do arrebatamento. Estaremos com o Senhor por 7 anos, depois voltaremos para a terra. Devemos nos preparar para este grande dia. Se você me perguntar qual é o mal do suicida, sabe o que eu diria? É apresentar-se a Deus sem ser chamado à presença dele. Você entende? Um soldado não pode comparecer diante de um oficial porque ele quer. Ele tem que ser convidado. Nós temos que sermos convidados a comparecermos perante o Senhor de toda a terra. Quando você comentar, neste vídeo eu gostaria que você falasse sobre a sua cidade, a sua igreja. E conte sobre o seu problema. Eu quero orar também. Não quero ficar só em palavras, só em vídeos, mas eu quero orar por você também. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Vou orar, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ajuda tua, em nome de Jesus, para combater este mal que está atacando a tua igreja, as famílias. Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre nós. Que estes demônios não tenham poder sobre os teus filhos. Bendito seja o teu nome, hoje e sempre. Amém e amém. Muito obrigado a todos vocês, aonde quer que vocês estejam. Dedico este vídeo aos irmãos que vivem na Inglaterra e veem meus vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.